Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal realiza agora o interrogatório de 8 acusados da suposta tentativa de golpe, aquele rascunho do decreto de estado de sítio. Entre os acusados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir um trecho do julgamento ao vivo. Desses depoimentos, porque principalmente, os 2 últimos nós vamos deixar, mas porque a necessidade de ser ouvido, primeiro, dia 28, depois, dia 11, novamente, e depois, no dia 19 e no dia 5. Na verdade, 4 aqui, eu falei 5, mas são 4 depoimentos. Já que nós sabemos, o colaborador, quando assina a colaboração, ele não pode selecionar, ser seletivo nas informações. Ele deve dizer tudo o que sabe. Então, gostaria que o senhor explicasse o porquê da necessidade desses 4 depoimentos sobre o mesmo fato. Sim, senhor. Esses outros depoimentos foram a partir da convocação da Polícia Federal, e na maioria deles, porque nos 3 primeiros depoimentos, nos 3 primeiros dias de depoimento que o senhor comentou, foram onde foram feitos a grande base das declarações. Depois disso, a Polícia Federal nos convocava para identificar uma pessoa, identificar um fato, identificar um local, né, ou ratificar ou retificar algumas informações que eles tinham adquirido no processo da investigação, nunca para trazer fatos novos ou coisas que eu não tinha dito, e sim para colaborar mais com o que a Polícia Federal tinha já levantado. Então, era um reconhecimento de uma pessoa, ou um fato para dizer se eu sabia ou não daquele fato, ou um local que eles estavam para dizer se aquele fato aconteceu exatamente naquele local. Então, foi mais para confirmar, e tudo a pedido da Polícia Federal. Ainda em relação, não ao mérito dos depoimentos, mas em relação a essa sequência de depoimentos, no dia 22 de março de 2024, o senhor foi convocado para mais uma audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, perante o meu juiz instrutor, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, após matéria jornalística da revista Veja, onde o senhor teria dito em áudios que teria sido pressionado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal a dizer fatos que não seriam verídicos, teria sido pressionado na sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa entrevista? Dessa entrevista não, desses áudios vazados? Sim, senhor. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, né, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada. Então, o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, né, e que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, né? Nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória, né? Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, né, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Então, foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de depoimentos e respostas e perguntas. E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Mas em algum momento o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu a Polícia Federal? Não, senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou
nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Ainda em relação à questão dos depoimentos, em virtude de eventuais omissões e contradições em seus depoimentos, no dia 19 de novembro, a Polícia Federal fez um relato, o ministro relator fez um relato a mim, apontando eventuais omissões, contradições e imputações seletivas. Especialmente, depois nós vamos chegar lá, nas perguntas específicas, especialmente em relação à Operação Copa 2022 e à Operação Punhal Verde Amarelo. E apontando essas contradições, a Polícia Federal representou e a Procuradoria-Geral da República também aderiu com seu parecer pela prisão preventiva do senhor. Eu, no próprio dia 19, convoquei uma audiência nesse Supremo Tribunal Federal para o dia 21 de novembro, sob a minha presidência. O senhor se recorda? Sim, senhor. Nessa audiência, o senhor também estava acompanhado por seus advogados? Sim, senhor. E, como de resto, em todas as demais depoimentos na Polícia Federal e em audiências aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor se lembra de ter reiterado a voluntariedade de sua colaboração premiada? Sim, senhor. O senhor, naquele momento, também se recorda de ter de ter retificado algumas declarações anteriores? Sim, senhor. E o senhor aponta a veracidade dessas declarações feitas na audiência, que depois nós vamos rever. Sim, senhor. Nesse momento, no dia 21 de novembro, do dia 19 de novembro até o dia 21 de novembro, em algum momento, seja na Polícia Federal, seja aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor ou seus advogados presentes sofreram alguma coação que pudesse restringir a voluntariedade dos seus depoimentos? Não, senhor. Então, vamos agora, Coronel Cid, iniciar algumas questões, esclarecer judicialmente agora, na presença das partes, do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e dos advogados dos demais réus, algumas questões dos depoimentos. O senhor confirma a integralidade, eu repito, de todos os depoimentos, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. No depoimento na Polícia Federal, do dia 8 de agosto de 2023, a leva de primeiros depoimentos, 8 de agosto ou 6 de agosto? Só para não... 28 de agosto, perdão. Então, nesse primeiro depoimento, do dia 28 de agosto, aqui o depoimento 3576708, o senhor aponta que o assunto, o tema, golpe de Estado, quebra da normalidade, decretação do estado de exceção, estado de sítio, a ideia da quebra da normalidade democrática era discutida no governo. O senhor aponta ainda a existência de 3 grupos distintos que discutiam esse assunto. E aqui entre aspas, na nomenclatura do senhor, um bem conservador, de linha bem política, que aconselhava o então presidente Jair Bolsonaro a dizer para o povo, abre aspas, entre aspas também, para o povo sair da frente dos quartéis. Outro grupo, denominado pelo senhor de moderado, em que pese, disse o senhor no depoimento, entendesse, entre aspas, que o caminho que o Brasil estava indo estava errado, dizia que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições.
E um terceiro grupo, que também fora denominado pelo senhor de radical, esse estava tentando, entre aspas, estava tentando convencer o então presidente a fazer alguma coisa, um golpe. O senhor, assim, divide essas discussões que ocorriam no âmbito do governo e do Palácio nesses três grupos. E ainda diz que no grupo radical havia os menos radicais, que queriam achar, entre aspas, uma fraude nas urnas, e os radicais, que eram a favor de um braço armado, que gostariam, estavam incentivando um golpe de Estado, que queriam que o presidente assinasse o decreto, que acredita que esperavam o presidente dar uma ordem, entre aspas, que acreditava esse grupo que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs, e que esse mesmo grupo dos radicais, esse subgrupo radical, romantizavam o artigo 142 da Constituição Federal como um fundamento para o golpe de Estado. Fecha aspas. O senhor confirma isso? Eu gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses três grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação do senhor, porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical, e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Em relação ao corréu Paulo Sérgio, o senhor diz que Jair Messias Bolsonaro queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições montada pelo Ministério da Defesa, que Jair Bolsonaro queria que o documento produzido fosse duro. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que, se após, e também consta aqui nos autos, o senhor tem conhecimento que após a realização das eleições, na verdade o primeiro turno e depois o segundo turno, hoje réu, então ministro da Defesa Paulo Sérgio, já estava com a conclusão feita, com o relatório da comissão feita, e com reunião marcada para entrega no Tribunal Superior Eleitoral, e depois desmarcou essa reunião porque foi pressionado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro? Sim, senhor. O senhor sabe como foi essa pressão? Ministro, efetivamente eu não sei se foi por ligação, se foi por conversa particular, mas essa pressão realmente existia. O general Paulo Sérgio, ele tinha uma conclusão desse documento, né,
voltada para um lado mais técnico e se tinha a tendência de fazer algo voltado um pouco mais político, né? E acabou que no final chegou-se ao meio termo, que foi o documento que foi creio, produzido e assinado. O senhor ainda em relação a essa questão, que na verdade consta não só no seu depoimento do dia 28 de 2023, mas também no seu depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 21 de novembro de 2024. O senhor tem conhecimento que depois do relatório apresentado e da nota que o Tribunal Superior Eleitoral emitiu, dizendo que havia recebido o relatório do Ministério da Defesa, que tinha testado a lisura das eleições, a regularidade das urnas. O senhor tem conhecimento se o Correio Paulo Sérgio sofreu pressões para soltar uma segunda nota? Não me recordo, ministro. Essa segunda nota eu não me recordo. Eu creio que depois que saiu a primeira, eu acho que depois que foi entregue a versão oficial final, eu acho que não teve uma pressão para sair a segunda, não me recordo. Aqui, vamos agora, a partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, então, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou o documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu,
que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Certo. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz... Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve aqui, segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7. A reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército? Sim, senhor. Praticamente eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, que foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou de alguma forma poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele, né? Ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né? Para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado,
porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Né? Então, o general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né? Nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as forças, as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou o que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto, ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, ele não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior ele já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não de certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. Alguém mais participou dessa reunião do dia 7? Não, senhor. Não, senhor. Só os 3 comandantes de força mesmo. Nessas reuniões, o então ministro da Justiça, o de réu Anderson Gustavo Torres, participou de alguma dando assessoramento jurídico? Não, senhor. Eu lembro do ministro Anderson Torres uma vez só na Alvorada, nesse período de 8 semanas pós-eleitoral. Ele quase não foi lá. Foi uma vez ou 2 no máximo. Mas não para tratar não, senhor, não para reunião.